Boa noite, meus irmãos. Deus é bom demais. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 1. Acompanhe com os seus olhos. Isaías capítulo 9, versículo 1. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, escuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu. Leia comigo, por favor. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos já fez. Todo ano eu falo a mesma coisa. Quando a gente lê o zelo do Senhor dos Exércitos fará, o que a gente tem que dizer? Já fez. Essa era a promessa. Essa foi a promessa da parte de Deus. Ele já cumpriu essa promessa. Você viu o versículo 5? Guerras, batalhas, vestes revolvidas em sangue, queimadas. Isso aqui é o caos. E no meio da guerra, no meio do caos, no meio da confusão, vem o versículo 6. Porque um menino nos nasceu. O Rei da Glória está acima do caos. O Rei da Glória põe fim à guerra. O Rei da Glória faz o mar revolto grande bonança. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Vamos declarar: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. A sua palma com júbilo. Louve a Deus com júbilo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, sempre vitória. Mais uma vez, cante. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo
Senhor. Ele é maravilhoso. Conselheiro. Vamos lá de novo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence toda a batalha. Deus que tudo faz. Aleluia. A cultura exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel. Mais uma vez, mais uma vez. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas. Deus que tudo faz. A cultura exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e nos dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. E as palmas. Os anjos te louvam, os anjos. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Mais uma vez, diga. Os anjos te louvam, a igreja te adora, Santo é o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é santo. Oh, Deus maravilhoso, te adoramos. Tu és grandioso, Senhor. Tu és aquele que põe fim à guerra, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Oh Deus, Tu és o Pai da eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter mandado Jesus. Obrigado por ter enviado Teu Filho para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Cremos em Ti. Sabemos que Tu és um Deus Emanuel. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás conosco. Oh Deus, eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus vivo, Pai das luzes, poderoso Criador da terra, céu e mar. Um Deus que pode tudo, que é soberano, é tremendo. Deus igual a Ele não há. Desceu de sua glória para ser levantado no madeiro, morrendo em meu lugar. Amor tão grande, amor igual a esse incomparável, ninguém pode me dar. Obrigado, meu Deus, por ter mandado Jesus, que sem reclamar obedeceu e derramou seu sangue puro só pra me resgatar.
meu Salvador, meu Rei de amor. Sim, és meu refúgio, meu asseguro, meu Salvador, meu Rei de amor. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Obrigado, meu Deus, por ter mandado Jesus. E sem reclamar obedeceu e derramou seu sangue puro só pra me resgatar. Obrigado, meu Deus, por ter mandado Jesus. E se fez voltar pra me fazer imortal. Ele é o nosso refúgio. Meu refúgio, lugar seguro, meu Salvador, meu Rei de amor. Sim, és meu refúgio, lugar seguro, meu Salvador, Rei de amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter mandado Jesus. Obrigado, Senhor. E sem reclamar, obedeceu e derramou seu sangue puro só pra me resgatar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter mandado Jesus. Que fez voltar, E fazer voltar, que fez voltar. pra me fazer imortal. Obrigado, Senhor. Vamos render graças ao Senhor. Levante as suas mãos e agradeça. Agradeça ao Pai Celeste por enviar o seu Filho, o resgatador, o preço do resgate, o próprio resgate a Jesus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Oh, Deus Santo. Desejamos, Senhor, que nessa noite o Senhor tome o seu lugar. Lugar de honra, lugar de glória. Senhor Jesus, toma o teu lugar. Bem sabemos que o teu lugar não era uma manjedoura. Bem sabemos que o teu lugar não foi a cruz. Bem sabemos, Senhor, que o teu lugar é quando da eternidade com teu lugar. Com o teu Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus.
é digno de um trono de honras e de glória. Ele é digno. Trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Entronizado entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Santo, tu que habita entre os louvores de Israel, tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Entronizado entre os louvores do teu, só pra te adorar. Estamos aqui só para isso, só para te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores Da igreja, diga da igreja. da igreja. Cantamos Para ti, só para te adorar. só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Ele habita no meio dos louvores da sua igreja. Jesus, se adorar, Senhor. Deus santo, Deus santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Deus das nossas vidas. Te exaltamos, te adoramos. Príncipe da paz. Deus forte. Deus conosco. Aquele que os céus não podem comportar o tamanho da sua glória. Ele veio habitar conosco e o seu nome é Emanuel. Oh Deus, não somos dignos da sua presença. Não poderíamos estar aqui, Senhor, se não fosse a cobertura do teu sangue derramado no Calvário. Se não fosse o sangue do Filho de Deus, nós já teríamos sido consumidos pela sua santidade. Pela sua santidade. Oh Deus, Tu és magnífico, Senhor. Tu és magnífico.
Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Muito obrigado. Deus é maravilhoso. Antes de você sentar, você vai abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus, por favor. Capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Como Deus é maravilhoso. Você pode falar algo para o teu irmão? Fala assim para ele: nosso Deus habita entre nós. Diga para ele: Deus habita entre nós. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o que significa o nome de Jesus? Jeová é a salvação. É o significado do nome de Jesus. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Continue a sua leitura no versículo 13, 2:13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá,
e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Só até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus amado, precisamos tanto da tua palavra, Senhor. Ela é o alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Ela é que nos sustenta. É ela que nos mantém de pé, Senhor. É por intermédio da tua palavra viva e eficaz. É por intermédio do verbo que se fez carne. A palavra viva, a palavra de ação de Deus que se fez carne. O próprio Cristo é a palavra viva de Deus. Precisamos de Jesus, precisamos dele, porque ele é a tua palavra encarnada, Senhor. Precisamos de ti, Espírito Santo, que nos convence de quem é Jesus e de quem somos nós. Precisamos de ti, Espírito de Deus. Ministra aos nossos corações. Te pedimos assim, em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Não li, mas tomei por base, falamos hoje pela manhã, tomei por base 2 Coríntios, capítulo 11. Quero só te dizer a referência dos versículos 1 ao versículo 6. Tomei por base esse texto do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo está corrigindo, está exortando e está preocupado, temeroso pela igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava perdendo a sua pureza e perdendo a sua simplicidade. E o apóstolo Paulo estava temeroso por causa disso. Tomei por base esse texto, porque o apóstolo Paulo diz algo muito precioso. Eu vou te pedir para abrir lá. 2 Coríntios, por favor, 11. Quero ler só um versículo. Somente o versículo 4. 2 Coríntios, versículo 3, perdão. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apasse e pureza devidas a Cristo. Por favor, volte para Mateus. Se você fechou, abra lá mais uma vez. Mateus capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus. O apóstolo Paulo estava preocupado porque a igreja de Corinto estava sendo corrompida. Quando você estiver lendo, e eu te peço que não leia agora, não leia agora não. Se você estiver anotando, anote e leia depois. Mas esse é o texto base, tanto para hoje de manhã, quanto para agora de noite. De manhã nós falamos sobre o espírito de simplicidade. E quando eu falo espírito de simplicidade, eu não estou querendo fazer uma conotação, personalizar essa palavra espírito, não. Espírito tem a ver com sopro, tem a ver com ação, tem a ver com ímpeto, tem a ver com motivação. E eu estou falando de uma motivação de simplicidade, um espírito de simplicidade. O espírito do Natal, a motivação do Natal, o que está como base sólida para o Natal é simplicidade e pureza. Lendo todos os relatos a respeito do nascimento do Filho de Deus, não tem como dizer que ele veio em majestade, não temos como dizer que Jesus se manifestou em toda a sua pompa gloriosa, em glamour, em status, não tem como dizer isso.
porque é completamente oposto. Completamente oposto. E é interessante, porque esse é o espírito do Natal. Foi esse, é o espírito que está ao redor de tudo que está relacionado ao Natal, simplicidade e pureza. Hoje pela manhã falamos sobre a simplicidade. Se Eva tivesse mantido a simplicidade, se ela estivesse contente, satisfeita com a palavra de Deus, no meio daquele jardim maravilhoso, estava ali vivendo plenamente. Estava dentro, a gente pode dizer que o compromisso, o relacionamento que eles tinham com Deus era símbolo da igreja. Estavam todos os dias na presença de Deus. Todos os dias se congregavam com Deus. Todos os dias, na viração do dia, estavam ali fazendo relatório. Senhor, fizemos isso, tratamos daquilo, demos um nome para aquilo. E era esse estado de plenitude. Infelizmente não foi suficiente para o enganoso coração de Eva. Enganoso e corrupto. Se deixou levar pela sutileza, pela sagacidade daquele animal que era a serpente, mas sabemos que era o inimigo, o adversário, Satanás ali. Eva perdeu a simplicidade. Eva quis ser como Deus. Mas há um outro aspecto, a pureza. A pureza é um aspecto fundamental e é devido a Deus. Não é opcional para um compromisso, um relacionamento com Deus. Não é uma opção. Eu tenho ou não tenho. Eu decido ser puro ou não. Não há como decidir isso. O apóstolo Paulo diz: a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Nós devemos a Deus simplicidade e pureza. Nós temos essa dívida com Deus. É devido a Deus a simplicidade e a pureza. E há nesse relato aqui um aspecto muito precioso de um homem, que foi o homem que dentro do período do Natal, dentro desse momento que Cristo está assim, o Verbo está se fazendo carne, há um homem aqui que ouve a voz de Deus mais do que todos os outros. Enquanto Zacarias, Maria, os pastores ouvem a voz de Deus uma vez. Ouvem uma vez a manifestação celestial. Há um homem aqui. Um homem puro. Que ouve a voz de Deus 4 vezes. E nós acabamos de ler. As 4 vezes que José ouve a voz de Deus. Veja comigo. Primeira vez, enquanto ele estava ponderando, pensando. Você imagina? Imagina o ego de José, de saber que a sua esposa está grávida. Imagina as dúvidas que lhe permearam o coração. Imagina o seu pensamento. Imagina que a sociedade daquela época era já uma sociedade extremamente preconceituosa, cheia de regras, de moralidade, de padrões de moralidade. Se na nossa época a moralidade, os aspectos morais estão em ruínas, no período onde Jesus nasceu, no meio dos judeus, o aspecto moral era absolutamente exaltado. Você imagina, esse homem judeu, da raiz de Davi, tem a sua esposa, a mulher que está prometida em casamento, tem a mulher que já está desposado com ela, ela está grávida, e não é dele. Então ele está ponderando, versículo 20 diz, ele pensava nestas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor.
Essa é a primeira vez que um anjo aparece para José. A segunda vez que o anjo aparece para José, veja por favor o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá. Essa foi a segunda vez. Terceira vez, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E quando eles estavam voltando, diz o versículo 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Mais uma vez, pela quarta vez, prevenido por advertência em sonho, mais uma vez, 4 vezes. Esse homem, que às vezes a gente até esquece de José, né? Porque Maria canta, Maria louva, Maria entoa louvores ao Senhor. Maria é a agraciada, é a que Deus derramou graça sobre ela. Ela não é cheia de graça, meu irmão. Deus é que derramou graça sobre ela. Quando a Bíblia diz, Deus achou mercê em ti, isso significa, Deus derramou graça sobre ti. Ela não tem graça nela. Deus derrama graça sobre ela. Nós não temos graça em nós. Senão seríamos deuses. Senão Maria seria uma divindade. Ela recebeu de graça de Deus. E José parece que fica, principalmente em Lucas, você vê que o relato de Lucas a respeito de José é bem breve, mas aqui Mateus, como está escrevendo para judeus, ele enfatiza que Deus fala com José, está ali, ele é o chefe da família, ele é o líder da casa, e olha como Deus tem isso, porque é assim que ele criou. Foi esse o padrão hierárquico que Deus criou, mesmo que você hoje não concorde com isso, mesmo que você hoje tenha sido infectado, contaminado pelas mensagens desse mundo, Deus criou um padrão, meu irmão. Deus criou o homem para ser chefe da família. Deus criou um homem para ser cabeça do lar, e não é para o homem ser uma espécie de imperador ou ditador dentro de casa, não, é porque ele vai responder pela sua família. Quem vai prestar contas com Deus pela casa é o homem. É ele que vai chegar à presença de Deus e Deus vai perguntar: o que você fez com a sua família? O que você fez com a sua esposa? Você foi cúmplice da sua esposa? Você foi cúmplice com o pecado dela? Você acobertou o pecado dela? Você foi a favor dela até quando ela estava errada? Ou você a corrigiu? Ou você foi firme? E mesmo diante de circunstâncias adversas, você se manteve firme? Hein? Deus falou com José 4 vezes. E esse homem honrou a pureza da palavra de Deus. Você não vê José nem sequer trazendo um questionamento. Maria, ela ainda fica preocupada. Ela pergunta como se dará isso. E nada mais justo, mas José, mesmo diante daquela... Você já parou para pensar nisso? É uma vergonha. Um homem ter uma mulher grávida é uma vergonha. E o texto diz que ele deixa Maria secretamente. Parece uma coisa... A gente às vezes passa por detalhes que são cruciais. Por que José deixa Maria secretamente? Porque se José expusesse a condição de Maria, o que aconteceria com ela, meu irmão? O que acontece com uma mulher que está desposada, adultera e está grávida? E o filho não é do marido com quem ela se desposou, está desposada. O que acontece com ela?
apedrejamento, a pena capital para o adultério feminino. Você lembra da mulher adúltera? Lembra daquela mulher que estava na frente de Jesus e já ia ser apedrejada? Lembra dela? Agora você pense em José. Consegue perceber o caráter desse homem? Consegue perceber que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o aspecto puro de Deus governa sobre a vida desse homem? Reina sobre ele. O espírito de pureza está sobre esse homem. Ele não expõe a gravidez de Maria, ele deixa ela secretamente, mesmo com dúvidas no seu coração, mesmo com a sua reputação em jogo. Sua reputação está em jogo. E você sabe o que eu estou lhe falando. Quando um homem, hoje, é traído ou é deixado, você conhece, você já viu a infinidade de crimes passionais que existem? Você sabe o que é um crime passional? Crimes promovidos por paixão. Crimes planejados por paixão. Homens que não aceitam quando a mulher o deixa, ou ela o trai, ou ela simplesmente não quer mais o relacionamento. O homem vai e porque, mais pela sua reputação que está em jogo, a mulher o deixou. Quando um homem ouve isso, o ego desse homem, o coração desse homem se inflama de ira, ao ponto dele matar a mulher. E aqui não era diferente. Só que nem era mesmo o próprio marido que poderia apedrejá-la, até mesmo a própria sociedade, os próprios judeus apedrejariam a mulher. Só que Jesus não veio para ser morto dentro do ventre. Jesus não veio para ser morto a espadote. Jesus veio, lembra como o Dr. Fernando falou sobre isso? Jesus não veio para ser morto naufragando dentro de um barco. Você lembra quando os discípulos estavam desesperados? Não te importa que pereçamos, Senhor. Então, vamos morrer. Olha como está o mar. Vamos naufragar. Jesus não veio. Jesus estava como? Dormindo profundamente, ao ponto de estar na polpa do barco. O barco está balançando. Meu irmão, eu não consigo ficar nem na proa. Se o barco der uma balançada, eu já tenho vontade de mergulhar, tamanha náusea que me dá. O Filho de Deus está deitado, tamanho cansaço. Jesus está se dando, Jesus está se doando, Jesus está entregando a palavra. Jesus disse tudo o que tinha que dizer e não faltou dizer nada. Você pode dizer amém? Você entendeu o que ele disse? Jesus disse tudo o que tinha que dizer e não faltou dizer nada. Pode dizer glória a Deus, Ele é perfeito. Há pessoas que dizem, por que Jesus não disse isso? Por que Jesus não falou aquilo? Por que Jesus não explicou? Você viu José pedindo uma explicação a Deus? José obedeceu independente de entender o que estava acontecendo. É possível entender isso? Com mente humana, com raciocínio carnal, com raciocínio natural, é possível entender que o ser que estava sendo gerado dentro do ventre da sua esposa, era do Espírito Santo. Como entender isso, meu irmão? Se não estiver com a mente lavada, purificada na palavra de Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que estava à disposição de Deus. Era um homem que estava disposto e disponível a servir a Deus. Porque ele ouve essa mensagem e ele não rejeita a sua esposa. Muito pelo contrário. Ele vai até ela. Ele permanece com ela. Ele está desposado com ela. E apesar dos 9 meses de gravidez, ele não a conheceu. O que significa isso? Sabe o que significa não a conheceu? Para um homem casado, 9 meses de gestação, José não tocou em Maria. A preocupação de Paulo era
Minha preocupação é que vocês percam a simplicidade e a pureza, a castidade, a santidade. José não foi refém do seu coração enganoso e corrupto. José não confiou no seu coração. José confiou na palavra de Deus. José obedeceu a palavra de Deus, independente das circunstâncias adversas. José confiou na palavra de Deus. E hoje acontece um ventinho e os crentes dão as costas para Deus. No meio desse drama, no meio de perseguições, no meio da espada de Herodes, no meio da reputação que poderia ser manchada da vida de José, José honrou a Deus, independente das circunstâncias, independente de entender o que estava acontecendo. A preocupação dele não era entender o que Deus estava fazendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você entende ela, pode dizer amém? Aleluia! E o apóstolo Paulo disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não é fácil. Ele não disse que ela é fácil. Ele não disse que vai ser um mar de rosas. Ele não disse que vai ser uma maravilha. Ele disse que ela é boa, perfeita e agradável. Mas ele não disse que viver a vontade de Deus vai ser ausente, dor ausente, dificuldade ausente, problemas ausente, perseguições. Ele permaneceu firme. Que pureza. Que pureza devida ao ser que estava sendo gerado no ventre da sua esposa. Eles estavam honrando. E durante 9 meses ele honrou a Deus acima do prazer. Acima do prazer. Acima da satisfação pessoal. Ele honrou o ente que estava sendo gerado no ventre da sua esposa, porque aquele ente era o seu Salvador, era o seu dono, era o seu Senhor. Que pureza! Honrar a Deus acima do prazer. Honrar a Deus acima de todas as circunstâncias difíceis. Ah, que coisa boa. O homem mais importante na vida de Jesus foi José. Isso é lindo. Porque o Rei da Glória se fez tão pequeno e o homem mais importante da vida dele foi uma criatura que ele criou. O Pai da eternidade teve um pai. E esse pai era um homem justo, fiel, homem de coragem, de honra, de pureza. E esse pai deu ao filho, a Jesus, uma marca muito bela. E isso já traz uma conotação para a simplicidade. Como Jesus era conhecido? Filho do? Jesus fazendo milagres, Jesus operando maravilhas, e aqueles membros da sua família, aqueles que conheciam Jesus, disseram, desprezando Jesus, mas é o filho do carpinteiro? Jesus era conhecido pelo seu trabalho, que foi legado do Pai. Eu estou aqui continuando o legado que foi do Pai. Eu e o irmão, vamos aí. Para honrar Deus, para honrar o Deus do meu Pai. O homem mais importante na vida de Jesus foi José. O homem simples, cheio do Espírito Santo. Isso é devido a Cristo. É em Cristo, é nessa família que Cristo atua. É nessa casa que não está preocupada com status, com níveis sociais, com padrões elevados de estratificação social. É simplesmente uma família que deseja viver a vontade de Deus. Que maravilha de Natal! Que maravilha de Natal! As circunstâncias eram difíceis, perseguição,
Fazendo a vontade de Deus é o mais lindo de tudo. É que o anjo diz, volte. O anjo diz, vai para lá. O anjo diz, é obra do Espírito. Né? Quando eu falo falando do mensageiro do céu, é o mensageiro de Deus, é Deus falando. Deus disse, é o mesmo que dizer, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez, faça de novo. E ele fez 4 vezes. Com a cabeça em jogo, filho. Preocupado com se é filho de Herodes, e tem o mesmo caráter do seu pai, certamente. Um homem puro, não porque era ausente de pecado, mais uma vez eu repito isso, não mas porque desejava honrar a palavra de Deus que custar. Um homem de caráter firme, pureza, sinônimos. Simplicidade, isso são sinônimos de Deus. Exigências que nós devemos a Jesus. Que coisa preciosa. Eu gosto de um teólogo inglês. Ele diz assim, o certo, mesmo que ninguém esteja praticando. O errado é mesmo o mundo inteiro estiver praticando. G.H. Chesterton. É um teólogo inglês, eu acho essa frase muito propícia. Ele fez o certo, mas ele poderia tanto rejeitar aquela mulher. Ele poderia tanto. Você vê que até mesmo antes do anjo dizer, ele já está preservando a sua esposa. Ele já está tomando um papel de homem. Ele tem caráter, ele não é igual. Eu não sei se você está lembrado, não sei se você tem acompanhado. Se você acompanha a série que nós falamos, você lembra daquele levita e a sua concubina? Aquele homem lança a sua concubina para os abusadores da cidade. Para preservar a própria pele. Para preservar a própria reputação, porque era um levita e não poderia ser abusado por aqueles homens. Você lembra o que aqueles homens queriam? Na cidade de Jebus, lembra? Da tribo de Benjamim, você lembra o que eles queriam fazer? Lá em Juízes, lembra disso? Eles queriam abusar do levita. Só que ele falou, não, eu sou homem, e eu sou um levita, e eu tenho uma reputação exata. Então ele joga, oferece a concubina, já por estar num regime de concubinato. Era uma espécie de esposa de segunda categoria. Para você ver como é que os homens estavam copiando o mundo, tratando mulheres, amantes, como objetos, pedaços de carne, que se usa e se joga fora. José está fazendo o oposto do que poderia expor a sua mulher, mas ele certamente faz isso. Mesmo que, naquela circunstância, a palavra de Deus não havia por 4 anos. Não havia a voz de Deus, não era ouvida há 400 anos. Então ele poderia fazer coisa errada, ele poderia falar, a mulher ela me traiu. Tem um Senhor no ventre dela que não. Sai da estando deusada comigo. Ele expor o que ele faz. Ele a deixa secretamente, ele não expõe, ele não fala, não pronuncia nada disso. Está fazendo a coisa certa. Mesmo quando todos ao seu redor, naquela sociedade que estava vivendo o caos moral, mesmo assim ele fez o certo. O errado continua sendo errado, mesmo se o mundo inteiro estiver praticando ele, meu irmão. Isso é pureza. Não se conforme com uma vida impura. Não questione a palavra de Deus. Simplesmente faça aquilo que é tentado a não fazer. Obedeça. Fique de pé. Você estiver se conformando com a desobediência, se conformando com as coisas desse mundo, porque estão todos fazendo o errado, eu também vou fazer o errado. Porque poucos estão fazendo o certo, então eu também vou fazer o certo. Eu não quero ser tão fiel assim, eu não quero ser tão puro assim, eu não quero ser tão simples assim, então você não quer servir a Deus.
Então você não quer glorificar a Deus. Então você não quer render a Deus a sua vida. Oh, Deus Santo. Eu fico imaginando José. Não há relatos de que eu tenha falado com ele outras vezes. Ele estava debaixo da ordem de Deus, da vontade de Deus. Ele circuncidou Jesus ao 8º dia. Quando Jesus fez 12 anos de idade, ele foi ao templo como um bom servo de Deus. Ele foi até o templo declarar que o seu filho agora era um homem. E que ele criou o seu filho como homem. Temente a Deus, fiel a Deus. Meu irmão, Jesus não foi Deus na sua adolescência. Jesus não agiu como Deus na sua infância. Eu vi um filme, eu já contei isso. Eu vi um filme que lá no Egito, quando eles fugiram para o Egito, há um filme que, isso é uma grande heresia. Uma grande heresia. Parece uma coisa pequena, mas isso é dramaticamente heresia. No meio do Egito, Jesus, pequeno, com aproximadamente 2 anos, quando fugiram para o Egito, ele viu um passarinho cair no chão, caiu como morto. E ele levantou a mão sobre o passarinho e o passarinho voltou a voar. Operou um milagre quando criança. Não há relatos disso na Bíblia. O que não está escrito não deve ser dito. O que passar da palavra, o que passar da simplicidade do Evangelho, é anátema. Tudo foi dito. O necessário para a nossa vida já foi dito. O verbo é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é o que você veio receber hoje. É o que você veio buscar hoje. É Ele, aquele que veio ser um de nós. Eu queria cantar uma canção para encerrar. Eu queria chamar os músicos, por favor, rapidamente. Deixou o céu para me encontrar, mas aqui não era o seu lugar. Ele se fez um de nós, meu irmão. O ministério de Jesus como rei, Deus e profeta foi quando ele fez 30 anos de idade. Até então foi um homem simples. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Cante. Com amor assim o mundo não conheceu. Não há Deus como nosso Deus. Aquela cruz se entregou. Teu perdão me alcançou. Ele veio para o Calvário. Com amor assim Ele nasceu para ser morto no madeiro. o mundo não conheceu. Essa foi a palavra de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. Cante, cante. Pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Cante bem alto. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, cante. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
encerrar dizendo algo. No relato bíblico, aos pés da cruz, o nome de José não aparece. Muito provavelmente alguns autores, alguns pesquisadores dizem que José tenha morrido numa obra, porque o carpinteiro daquela época era como Jesus pagou pelos seus pecados, mas não é cumpriu a vontade de Deus, porque traduções que viram e não oferecer nada. Não necessita para mim. Eu estou satisfeito. Jesus, eu preciso dele no meu coração. Ninguém vai ver isso, nenhum olho pode ver isso. Ele conhece o teu coração. José não está lá, mas ele fez tudo o que Deus ordenou. É isso que você precisa. Copie esse homem. Copie esse homem, porque ele estava debaixo da vontade de Deus. Copie esse homem que é um exemplo para nós de homem, de pureza, de simplicidade, de temor, de obediência. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor do Pai, que o consolo do Espírito Santo seja sobre a vida do povo de Deus. Que você celebre o Cordeiro, colocando o Cordeiro como centro na sua casa. Não a mesa, não a comida, não a árvore, não os enfeites, mas que aquele a quem estamos celebrando, o Pai da eternidade, Ele não está fazendo aniversário, porque quando Ele se encarnou, Ele já era, Ele era e Ele há de vir. Ele era o grande eu sou, Ele existia antes do tempo. Ele não é aniversário dele. Nós estamos celebrando a encarnação do Verbo. Nós estamos celebrando o Deus que decidiu ser um de nós. Enquanto os homens queriam ser deuses, enquanto Eva queria o conhecimento de Deus, assim como Adão também queria ser grande como Deus, Deus se fez pequeno como um de nós. Na queda, o homem quis ser como Deus. Na redenção, Deus se fez homem. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Filho de Deus. Que Ele seja exaltado, que Ele esteja no centro da sua casa, que Ele seja buscado em primeiro lugar na sua vida. Não sua vontade, não seus prazeres, não seu orgulho, não seu ego, não o seu status social, não o seu nome, não a sua condecoração, mas que o nome dele seja erguido na tua vida, porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa noite, uma boa semana, um bom Natal, no nome de Jesus.